Primeira Reis, capítulo número 4, versículo de número 26. Primeira Reis, capítulo número 24, versículo de número 26. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga. Escola Bíblica Dominical. Irmãos, enquanto você encontra aí, pensa numa escola, irmão, abençoada hoje que nós viemos aqui. O irmão Genivaldo, vou falar irmão, tá? Evangelista, pastor Genivaldo, irmãos, pensa no nome, irmãos, bom para ministrar a palavra. Eu fiquei encantado de ver ele ministrar a palavra, tá? Só está de parabéns, mais uma vez, tá? Muito bom para ministrar. E eu quero dizer para vocês que eu vou aprender muito com vocês aqui, muito, irmãos, porque não é porque a gente é pastor que a gente sabe tudo. Não, não sabe tudo, não sabemos. Você sabia disso? Pastor não tem obrigação de saber tudo, irmãos. Não. Deus, Ele nos capacita, Ele nos chama, Ele nos escolhe, mas também nos coloca diante de pessoas que têm prazer em poder fazer a obra de Deus. E aqui nessa igreja, irmãos, eu vejo que aqui tem homens, aqui tem mulheres que têm prazer em fazer a obra do Senhor. Tá? Sabe por quê? Tem igreja por aí que nós passamos que você não sente a presença de Deus dentro da igreja. Você não sente o Espírito Santo movendo as águas. Aqui você está sentado, você está sentindo a presença de Deus, tá? Sentindo a glória de Deus. Isso demonstra que aqui tem mulher de oração, aqui tem homens de oração, aqui tem pessoas que dedicam sua vida a Deus. Porque aonde, irmãos, tem pessoas que dedicam a sua vida, o seu tempo para o Senhor, a presença dele, irmãos, ela é real, tá? Nós estamos em poucas pessoas aqui, estamos em poucos, mas a presença do Espírito Santo, ela é real aqui nesse lugar. Amém? Ela é real aqui nesse lugar. E é por isso que eu me alegro. Tem poucas pessoas, mas se o Espírito Santo de Deus está aqui nessa casa, Ele vai encher-nos, nós, da glória dEle, da presença dEle, para que nós vamos sair e vamos anunciar o que nós recebemos aqui nessa casa. Amém? Glória a Deus. 2 Reis, capítulo número 4, versículo de número 26, nos diz assim: agora, pois corres ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela diz: vai bem. Amém? Pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Só me presta essa água aqui. Maravilha. Era água, mas já veio aqui, tá? Obrigado. Mas agora é a Deus abençoe o Senhor, viu? Esse menino é menino de ouro, meu Deus. Eu disse para ele que ele disse que tinha marcado umas agendas aí. Não sei quem deu uma agenda para ele tocar, né? Eu disse para ele que o lugar dele é aqui. Quando eu cheguei, eu não tinha nem visto ele, conhecido ele. E eu olhei para esse teclado aqui, nesse aqui não, aquele ali, né? Não vou falar que é esse não, porque estava aquilo. E eu falei que esse teclado ele tem um dono.
que vai tocar ele. Quando eu disse essa palavra, eu disse confiante, porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele não deixa nós envergonhados. Ele não deixa nós envergonhados. E eu quero dizer para você, pastor, que aqui é o seu lugar, viu? Não precisa procurar outro lugar, não. Que aqui é o seu lugar, é a sua casa, tá? E eu tenho certeza que essa igreja aqui, ela te ama, viu? Ela te ama. Eu nem te conhecia, mas quando eu te conheci, eu vi que tem um clima aqui entre nós aqui para fazer algo de João, viu? Eu tenho certeza que a minha vinda aqui para esse setor, ela é de Deus. Deus não manda ninguém para o lugar para envergonhar Ele. Não, irmãos. Deus, Ele sempre nos manda para um lugar para exaltar o nome dEle. Tá? E é por isso que eu estou aqui. Eu sei que nós vamos encontrar dificuldade, vamos encontrar barreira, mas nós vamos vencer, tá? Nós vamos vencer. E pensa num homem que gosta de desafio. Pense num homem que gosta de desafio. Esses dias o irmão chegou para mim e falou: pastor, vem cá, vamos brincar aqui numa quadra aqui, eu estou com o joelho tudo inchado. Mas eu fui. Sabe por quê, irmãos? Eu gosto de estar no meio das pessoas. O pastor Jorge uma vez falou algo para mim, eu nunca esqueci disso. Ele disse que pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor. Diz que pastor precisa ter cheiro de ovelha. Você já viu você cuidar de um rebanho, sustentar aquele rebanho, e você sair dali e não ter o cheiro daquele rebanho? Está errado, né? Está errado. Então eu gosto de estar no meio das pessoas, gosto que os irmãos vão na minha casa, visitem minha casa. Irmãos, eu amo receber os irmãos na minha casa. Mas eu fui uma vez de um pastor, que os irmãos chegou para mim e falou assim: pastor, mas que bom que o senhor veio para cá. Eu não vou falar onde que é mais não, agora não, negócio que eu veio. Que bom que o senhor veio para cá, porque tem tempo que esse pastor veio para cá, eu nunca pude subir na casa dele. Ele não deixa, tinha ciúme da mulher. Disse que os irmãos não podiam subir lá na casa dele, porque a mulher dele era muito bonita. Então os irmãos não podiam. Então, quer dizer que os irmãos não viam a mulher dele na igreja, irmão? Ué, então tá danado, né? Mas pode ter certeza que eu não tenho ciúme, tá? A minha esposa não tem ciúme de mim. Não tem. Ainda bem que ela fala assim: rapaz, você é muito bonito. Aí eu sempre falo para ela assim: se existe uma coisa que não tem jeito de esconder, se chama beleza, né? Não tem jeito, viu? Bem que eu tento, mas não tem jeito. Amém? Vamos lá? Falar um pouquinho aqui, tá? Hoje é culto pastoral, não é isso? Culto pastoral. Fala da família pastoral, não sei como é que é, né? E depois nós vamos sentar para ver como é que funciona o negócio, né? Eu estou aprendendo aqui, vou aprender, e tudo que aqui nós vamos colocar tudo em prática, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui frente com um texto que nos diz assim, né? E agora, pois, corre-se ao encontro e diz: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse o quê? Vai bem. Aí tem algumas que falam assim: vai tudo bem. Aí eu pergunto para você nesta noite: como que está a tua vida adiante de Deus? Está tudo bem, Deus? Está tudo bem? Tá não, né? Tá não.
Você sabe por que eu estou falando isso aqui? Que o Espírito Santo de Deus está falando comigo, que tem pessoas aqui que estão passando por uma luta tão tremenda, tão grande. Mas deixa eu te dizer aqui, mostra para a tua luta o tamanho do teu Deus. O teu Deus é muito maior do que essa luta que você está passando. Essa luta, adiante do Deus que nós servimos, ela é pequena. Ela é pequena. Você sabia que tem pessoas que estão aqui hoje, estão aqui na casa de Deus, já pensou até em desistir, parar, dizendo que não dava mais conta de caminhar, dizendo que as lutas estão muito grandes. Ei, deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado, ele não pode o quê? Olhar mais para trás. Ele tem que olhar para frente. Irmãos, luta é para crente. Crente, quando ele não tem luta, ele fica muito tranquilo, despreocupado. Mas quando ele tem luta, ele tem problema, sabe o que acontece? O tempo dele não é para ficar na TV, não é para assistir um futebol. Sabe por quê? O tempo dele é na oração, porque ele sabe a necessidade que ele tem de poder colocar o seu problema adiante de Deus e Deus resolver o seu problema. É por isso que sempre o crente, ele tem um probleminha. Porque se não tiver, é só carne assada e Coca-Cola. E Deus nos chamou para fazer a obra dele, a diferença. Essa mulher, essa sulamita, a Bíblia diz que essa mulher, um certo dia, o profeta Eliseu, ele passava todos os dias ali na frente da casa dessa mulher. E essa mulher, ela sempre observava o profeta. Deixa eu dizer algo para você. Você está pensando que aonde que você passa, alguém não está observando você? Se verdadeiramente você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus. Tem gente que às vezes ele gosta de mostrar, de falar, eu sou crente, eu sou aqui. Não precisa. Os olhos das pessoas estão te observando realmente quem você é. Sabe por que eu disse isso? Porque o profeta, quando ele caminhava, quando ele passava, aquela mulher estava de olho naquele homem de Deus. E um certo dia, ela olha para o seu esposo e diz: verdadeiramente, aquele que passa aqui todos os dias é um homem de Deus. E o que me chama mais atenção é que não ficou apenas nessa palavra que ela disse. Ela se preocupou, porque quando o profeta passava ali, ele não tinha um lugar para ficar, um lugar para dormir. Aí ela disse para sua esposa: vamos construirmos aqui uma casa, para quando o profeta passar, ele ter um lugar para se repousar. E a Bíblia diz que assim eles fizeram. Aí eles colocaram uma mesa, colocaram um candeeiro, colocaram cadeira. E quando aquele homem de Deus, ele passava por ali, ele tinha um lugar para descansar. E o profeta ficou tão alegre com essa atitude que aquela mulher teve, de poder nos fazer um lugar para ele descansar na sua trajetória, que ele, Geazi, disse, ele falou: o que nós podemos fazer para essa mulher? O Geazi, muito observador, olhou para ele e disse: olha,
vejo que ela não tem filho. E o esposo dela já está bem de idade. Ele disse: então chama ela até aqui. E então Jesus chamou, ela veio até onde se encontrava o homem de Deus. Quando ela chega adiante do profeta de Deus, do homem de Deus, ele então profetiza para ela, dizendo que no tempo determinado Deus iria dar um filho para ela. Pastor, mas isso já estava avançado de idade? Estava. Mas quem prometeu é fiel para cumprir. Agindo Deus, quem impedirá? A promessa foi feita. Agora, sabe o que eu observo desse homem de Deus? É que esse homem, muitas vezes, ele não precisava esperar Deus mandar ele fazer. Muitas vezes ele falava e Deus realizava. Você sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós ficamos esperando. Eu vou esperar fulano, vou esperar ciclano profetizar, falar comigo. Você também é um profeta de Deus. Abre a tua boca, profetiza, e Deus irá realizar a promessa igual ele vos prometeu. Eu disse para os irmãos aqui, quando eu estava lá em Jataí, eu disse para minha esposa: o dia que eu sair daqui, eu vou para uma casa onde tem uma piscina. Eu arrumei uma dor de cabeça para mim. Nunca mais eu quero profetizar piscina. Eu não sabia que esse era tão caro desse jeito para montar uma piscina. Eu não sabia. E eu procurando uma casa, irmão, eu estava desesperado aqui em Goiânia. Falei para ela: vamos embora, vamos usar para o pastor Josué, que nós não vai querer mais transferência não. Porque nós não estamos conseguindo casa aqui em Goiânia. Ô lugarzinho difícil de arrumar uma casa, meu irmão. Meu Jesus, como é difícil. E aí eu pus no coração, falei assim: pô, não vou mais não. Não vou mais, vou parar, vou falar para ele, vou ficar lá em Jataí mesmo, e pronto. Aí conversei com o pastor Osmar. Pastor Osmar disse para mim assim: tem uma casa ali, mas só que a casa lá é bem cara. Falei: não, pastor, para mim embora, eu não me preocupo com o preço, não, tem que vir. Né? Já também posso, eu preciso de vir para cá. Irmãos, quando a irmã passou no telefone, é um pastor que eu conheci há muito tempo, que fez o casamento da irmã. Você, olha, não? Foi o casamento da irmã Bárbara. Eu disse: agora estou em casa. Aí ele disse para mim assim: a minha casa é tanto, mas a casa ela tem uma piscina. Eu falei: mas não é possível. Você quer que algo aconteça na tua vida? Profetiza e Deus realiza. Amém? Profetiza e Deus realiza. Só que eu não quero profetizar por piscina mais não. Não quero mais não, meu pastor. Deus me livre. Que trenzinho que fica caro. Não quero mais não. Então a palavra de Deus nos diz que essa mulher, ela então recebeu essa dádiva de Deus, de ter um filho. O profeta profetizou e disse que ela ia ter um filho, e ela teve um filho, ela foi realizada. Só que com o passar de tempo, essa criança, ela cresceu. E essa criança, ela foi estar junto com o seu pai. E ali aquela criança, ela começou a passar mal. E a mãe, o pai manda essa criança ir para casa. E a Bíblia diz que quando essa criança chega em casa, ela veio a falecer.
Agora você sabe o que me chama a atenção? Que essa mulher, essa sulamita, ela poderia sair na rua gritando, falando que seu filho tinha morrido. Mas vocês sabem por que essa mulher ela ficou calada? Porque naquela cidade onde ela morava, a maioria das pessoas ali era pagã. E a maioria daquelas pessoas que moravam naquela cidade, eles ofereciam culto a Baal. Então o que acontece? Aquela mulher ela recebeu uma palavra profética, aonde eu acredito que todos aqueles que estavam ali observavam se ia ser realizado, e como foi realizado com o passar de tempo. Aquela criança ela veio a óbito, morreu. Então eu acredito que se ela espalha para toda a cidade, as pessoas que estavam ali dizer: mas cadê o teu Deus? Seu Deus não prometeu? Ele cumpriu? Mas agora seu filho faleceu. Mas sabe o que acontece? Ela ficou calada, pegou seu filho, levou lá no quarto onde ela tinha feito para o homem de Deus, colocou na cama do homem de Deus, chegou para o seu esposo e disse para ele: arreia para mim um jumento. E ele: para que tu quer? Arreia para mim, chama mais alguns dos seus criados, que eu preciso ir até onde está o homem de Deus. E a Bíblia disse que ela montou naquele jumento. Ele olha para ela e diz assim: peraí, mas ainda não pode ir, porque não é lua nova. Ela não estava preocupada com lua nova. Ela estava preocupada de resolver o problema o qual seu filho estava morto. E a Bíblia diz que ela montou ali e foi à procura do homem de Deus. E a Bíblia diz que quando ela vai chegando perto do homem de Deus, Geazi olha para aquela mulher e fala para o profeta: já vem a sulamita. E quando a sulamita vem ao encontro do homem de Deus, ela chega, prostra aos pés dele. Olha o mistério aqui, irmãos. Ela prostra aos pés daquele homem. Quando Geazi vai para tirar ela, o homem de Deus diz: não tira ela daqui, porque Deus ainda não me revelou o que ela veio buscar. E então, quando ela olha para o homem de Deus e diz para ele: eu pedi alguma coisa para ti. Eu lhe pedi para você me dar um filho. Quando ela disse essa palavra, a Bíblia diz que o homem de Deus disse para Geazi: pega o teu bordão, vai até a casa dessa sulamita. E a Bíblia diz que Geazi foi, obedecendo uma voz do profeta. Agora pergunta para mim se a mulher deixou o homem de Deus para trás. Não, ela ficou aguardando ele. Passou o tempo, aquele Geazi volta com uma notícia, dizendo: o menino ressuscitou. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí o profeta, o homem de Deus, ele vai até onde está aquela criança. E a Bíblia diz que quando ele chega ali, que vê aquela criança, ele deita sobre aquela criança, coloca os seus olhos em cima dos olhos daquela criança, a sua boca junto com a boca daquela criança. E a Bíblia diz que com o passar de tempo, aquela criança começou a crescer.
diz que o homem de Deus pega aquela criança e coloca nos braços da sua mãe. Algo que parecia impossível, mas a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E aquela mulher acreditou. Se ela fosse atrás do homem de Deus, o homem de Deus ia ressuscitar o seu filho. Deixa eu dizer para você, como que estão os teus sonhos? Como que estão as tuas previsões? Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que ressuscitou aquela criança é o mesmo Deus que pode ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos que você tem colocado na mão dele. De uma coisa eu tenho certeza: o nosso Deus ainda é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Não tenha medo, não tenha medo. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, faça, e faça com excelência. Nós não podemos recuar. A Bíblia diz que aquele que recua, Deus não tem prazer. Não tem prazer. Então faça com amor, faça com excelência. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto está perto. Invoca Ele, busca Ele. O que mais me chamou a atenção, a igreja do Caiçara é uma igreja espiritual. Esses dias eu estava olhando aqui, uma irmã veio aqui na frente, cheia da graça de Deus, cheia do poder de Deus. É isso, irmãos. É isso que nós estamos precisando. Buscar revestimento da glória de Deus, buscar revestimento do poder de Deus. Aqui não é lugar, irmãos, de nós ficarmos calados. Aqui é lugar de nós glorificar a Deus. Aqui é lugar de nós profetizarmos. Pastor, então quer dizer que eu posso levantar do meu banco e posso profetizar para alguém? Se for de Deus, pode levantar, pode profetizar. Faça aquilo qual Deus lhe chamou. Que tem gente que às vezes ele fica oprimido, passou por um momento difícil, às vezes ele está oprimido. Deus fala para ele: levanta, vai lá e ora para aquela pessoa. Ele não levanta. Sabe por quê? Porque ele está oprimido, ele tem medo, ele fica com medo. Mas deixa eu dizer para você, faça tudo o quanto Ele mandar. Faça tudo o quanto Ele mandar. Se Ele mandou você levantar e profetizar, levanta e profetiza. Igreja é isso aqui, irmãos. Certo dia eu fui passando na rua, tinha um senhor do outro lado, e ele passando por um momento difícil, uma dificuldade. Eu disse para ele assim: a paz do Senhor, irmãos. No outro dia ele chegou na igreja e disse: pastor, o senhor não sabe a importância daquela paz do Senhor que o Senhor me deu. Eu estava numa angústia tão grande, numa tristeza tão grande, mas quando o Senhor disse a paz do Senhor, aquela angústia, aquela tristeza, ela caiu por terra e eu me alegrei. Você não sabe o tanto que é importante a ver você ir ali, dar um abraço a uma irmã. Nós estávamos numa igreja onde tinha uma irmã que estava passando por uma luta tão difícil. A minha esposa levantou, foi lá e deu um abraço nela. Ela disse: pastor, você não sabe o quanto eu estava precisando de um abraço desse. Você não sabe o quanto eu estava precisando. O tanto que eu fui renovada hoje com esse abraço. Aquilo que você pensa que para você não é importante, mas para alguém não é importante. Então vamos fazermos aquilo que Deus colocou no seu coração. Faça. Eu sou um pastor que eu não sou de estar chamando a atenção de alguém por causa disso aqui, não. Só se eu ver que a pessoa
está profetizando da carne. Porque quando é da carne, além de abençoar, pode amaldiçoar, né? Mas se for no Espírito de Deus, tenha liberdade, não pode sair lá na rua, pode voltar para dentro, pode falar, pode profetizar, pode fazer aquilo que Deus vos chamou para fazer. E nós precisamos de fazer isso, tá? Eu falei um dia com uma irmã aqui, não lembro nem qual foi a irmã que eu falei, mas eu tenho uma mania de falar, mas eu não vejo, olha para quem eu falo. Eu disse que quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi aqui nessa igreja, muitos irmãos oprimidos, tristes. Eu estou mentindo, irmão, estou falando a verdade. O Espírito Santo falou para mim, olha para você ver, muita gente triste, oprimida. Só que ele me falou por quê. Mas pode ter certeza, vocês vão ter muitos dias de alegria aqui nessa casa, tá? Muitos dias de alegria aqui. Porque se tem uma pessoa que gosta da liberdade para vocês trabalhar, vocês agora encontram um que gosta de fazer. Eu gosto de dar liberdade para as pessoas fazerem a obra de Deus, porque eu sei que a obra de Deus nós não fazemos ela sozinho. Eu e minha esposa, nós não damos conta de fazer. Aqui nós vamos fazer festa, irmãos. Vamos fazer Setembro Amarelo, vamos fazer muita coisa, tá? É costume nosso de fazermos, e pode ter certeza que nós queremos contar com vocês. Eu sempre disse que igreja que tem mais mulher, a igreja cresce. As mulheres não levam a mão não os homens, não. Mas as mulheres, irmãos, elas são mais guerreiras do que os homens. Pode ter certeza disso. Elas são mais determinadas para fazer a obra de Deus. São mais determinadas. Mano. Quem não conhece, mano, não sabe, né? Mas se nós aqui, irmãos, juntarmos aqui as nossas forças, nós vamos mudar a história dessa casa, tá? Vamos fazer o impossível acontecer aqui nesse lugar. Amém? Mas para isso nós precisamos dos 300. Gideão pensou que ia ganhar a batalha com quantos mil? 32 mil. Quantos mil ficou para trás, irmãos? Quantos homens ficaram para trás? Ficou quanto? Ele venceu a batalha com quantos? Aí eu pergunto para você, se ele ganha a batalha com a quantidade que ele tinha, ele ia olhar para ele e dizer assim: eu, com esse exército que eu tenho aqui, qualquer batalha eu venço. Aí o próprio Deus olhou para ele e disse assim: não, eu não vou deixar você ganhar a batalha com essa quantidade. Eu vou mostrar para você que a batalha não é vocês que vão ganhar, são eu que vou ganhar a batalha para vocês. Então é isso que Deus faz. É com o pouco que temos aqui que nós vamos vencer a batalha, tá? Vocês são os gideões aqui desse barco, e nós vamos unirmos nossa força e vamos à batalha, à guerra, à luta, e vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que eu